Meu olho tá cheio de lágrima e eu pensando, como é que a gente faz, né, num dia que a gente tem um monte de problema para resolver? Aquele dia que tá um caos, aquele dia que você acorda e pensa, hoje vai estar tudo bem, e é justamente nesse dia que tudo acontece. O pneu do carro fura, acaba o café em casa, você tem que sair e fazer outras coisas, você erra o caminho, alguém corta a sua frente, enfim. No meu caso, gente, não foi nada disso que aconteceu. Mas nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu comigo, que fez meu olho encher de lágrima e que me deixou desse jeito, tão pensativa com relação a esses dias que a gente tem muito problema. E é claro que a gente vai ter também aí uma partezinha que eu vou falar para vocês o que eu faço nos dias que eu tenho tanto problema assim, como é que eu vivo, o que eu faço, porque tem dia que a gente acha que não vai aguentar, mas no fim a gente aguenta. Antes de eu contar essa história para vocês, eu já aproveita aqui, se inscreve no canal, depois comenta o que vocês estão achando dos vídeos, que eu sempre vou postar aqui no YouTube pra gente conversar com vídeos mais longos, né? E se você me segue aqui, não me segue no Instagram, vá pra lá, que a gente tem vários outros conteúdos. Depois da tetraplegia, eu realmente comecei a falar por aqui, a expressar minhas opiniões, e eu espero saber se alguma das coisas que eu falo estão te ajudando, que isso me incentiva a continuar. Então vamos lá, gente. Hoje eu tô num misto de sensações, porque esse final de semana, só para vocês saberem, entraram aqui em casa e a gente se sente super invadido. E é uma situação horrível. E aí a gente falou assim, nossa, vamos reforçar ainda mais a segurança. E tá tendo obra aqui, e etc, um monte de coisa. E a gente preocupado com isso e ainda um monte de problema para resolver. Meus avós já faleceram, meu pai faleceu e tem um monte de coisa de inventário. E não sei se você já mexeu com inventário, quando você acha que é difícil, é um pouco mais. E mais ainda, quando você acha que as coisas estão se solucionando, surge um outro problema. Mas enfim, não é sobre isso que a gente vai falar. Nós vamos falar sobre quando a gente tem muitos problemas na vida. E depois, antes de gravar esse vídeo, eu me peguei com o olho cheio de lágrima. Só que, na verdade, meu olho não estava cheio de lágrima porque eu estava triste e desesperada. Meu olho estava cheio de lágrima porque eu estava pensando: poxa, se a Raquel de 10 anos atrás estivesse vivendo um dia desses, eu estaria péssima, muito mal, mas muito mal mesmo. Eu não teria conseguido passar o dia todo até aqui, sem me desesperar, sem chorar, sem procurar ajuda de alguém, sem, enfim, eu não teria conseguido mesmo, porque foi um dia muito difícil. E aí eu parei para pensar, então, Raquel, o que você faz de diferente hoje que faz com que seus dias difíceis sejam mais fáceis de passar? E é sobre isso que eu quero falar com você, porque se eu tenho alguma coisa que me ajuda, talvez possa te ajudar também. É, Hoje eu me peguei usando 3 estratégias que eu nem me dava conta que eu utilizava. A primeira foi me falar várias vezes que ia dar tudo certo. Eu me peguei na minha cabeça, Raquel, calma, vai dar tudo certo. Raquel, calma, tá tudo sob controle. Deus tá abençoando, tudo vai passar, isso é um momento, vai dar tudo certo. E assim, sem que eu ficasse forçando a barra, sabe? E eu vi que isso foi fruto de muito treino meu, muito treino. Às vezes a gente quer que a nossa cabeça esteja pronta para lidar com as coisas, mas a gente age diferente, porque com o nosso corpo, a gente malha, a gente vai lá, a gente treina e é tão difícil, né? E com a nossa cabeça, a gente simplesmente quer mudar de pensamento, sem fazer absolutamente nada de diferente. E eu falo para vocês, por muitas vezes e muitos dias da minha vida, eu me falava, Raquel, vai dar tudo certo, sem acreditar. Eu me falava, Raquel, isso é uma fase, sem acreditar. Eu colocava tudo nas mãos de Deus sem entregar de verdade. Mas eu realmente acredito. Tem até uma pessoa que fala assim:
finja até você ser aquilo que você estava fingindo. Mas não é no mau sentido, gente. Não peguem essa frase pro lado ruim, mas sim pro lado que muitas vezes você tem que fazer as coisas sem estar acreditando completamente. E eu falo para vocês, me ver hoje automaticamente me falando que vai dar tudo certo, me colocando coisas positivas, é uma coisa, uma conquista minha muito grande. E meu olho encheu de lágrimas mesmo de pensar, poxa, olha o quanto você conquistou na vida, mas por mérito seu. E eu quero que você também pratique isso. Então, a primeira coisa, coloque na sua cabeça que vai dar tudo certo. Ah, Raquel, mas eu não acredito. Então, escreve num papel assim, ó. Vai funcionar, vai dar tudo certo, Deus está comigo. E lê. Ah, tô lendo. Lê para você mesmo, como se você estivesse lendo uma coisa que você não acredita, tá tudo certo. Só vai lendo, mas faça essa técnica. Número 2, uma coisa que eu me peguei. Quando eu estava começando a sentir coisas, por exemplo, o coração bater mais forte, quando eu estava começando a sentir, nossa, tô ficando com o estômago enjoado de preocupação, eu pegava, pensava as coisas positivas e fazia um exercício de respiração. Porque a gente começa a respirar curtinho e nem percebe. Então você também vai parar quando você estiver agoniado, pensar as coisas boas para você e vai respirar. Você pode respirar contando 1, 2, segurar contando 2 e expirar contando 4 segundos. Faz isso algumas vezes. Quando você estiver confortável, você vai respirar contando 4, segurar contando 4 e expirar contando 6 segundos. Sempre quando você for expirar, você conta 2 segundos a mais, entendeu? Faz assim mais tempo. Depois você pode, quando você tiver ok, melhor, respirar contando 5, por exemplo, segurar contando 5, expirar contando 10 segundos. Faz esse exercício de respiração. Faz por 3 minutos. Para, coloca o cronômetro do relógio. Mesmo que for difícil, faz por 3 minutos, tá? Isso que eu tô falando pra vocês, eu acho que eu vou lembrar lá da época que eu era nutricionista, que eu falava pros pacientes assim: gente, confia em mim por 15 dias. Depois você escolhe se você vai continuar fazendo ou não. Mas eu preciso que você confie em mim. E hoje eu te peço a mesma coisa. Eu preciso que você confie em mim. Faça esses exercícios por 15 dias. Depois você escolhe se você quer continuar com isso para sua vida ou não. Então, a primeira coisa, as palavras positivas, afirmando, afirmando. A segunda coisa, a respiração, quando você percebe que suas emoções já estão ficando descontroladas. E a terceira coisa, não reaja, não responda na hora da agonia. Não comece a tomar um monte de decisão sem pensar direito. Porque quando a gente está sobrecarregado, quando a gente está num dia ruim, quando a gente está ligado no automático, a gente não pensa direito. Isso é neurociência. A gente está lá processando as coisas na nossa amígdala, lá no meio do nosso cérebro. E a gente está assim, assustado, pensando em como resolver essa. Tipo assim, fugir, correr, só pensando em coisas da nossa sobrevivência. E a gente quer pensar racionalmente, que é com o córtex pré-frontal. Isso não vai acontecer. Então, assim, é, não toma decisões muito importantes no impulso, na hora da raiva, ou na hora da agonia, ou na hora do estresse, que você pode se arrepender. Ah, Raquel, mas eu tô trabalhando, eu preciso tomar uma decisão grande. Para 5 minutos, coloca um monte de coisa positiva na sua cabeça. Respira bem, lê de novo. Se às vezes você tiver uma pessoa de confiança, pede para aquela pessoa uma opinião. Às vezes, até lendo um WhatsApp ou lendo um e-mail, a gente interpreta a outra pessoa de uma forma diferente, que nem é o que ela quer dizer. E aí a gente pode responder uma coisa que vai piorar a nossa situação e que vai fazer com que a gente fique numa saia justa com aquela pessoa. Pra quê, gente? Não precisa. Então, tomar decisões precipitadas no momento do estresse máximo geralmente dá errado. Ó, então vamos retomar aí. A Raquel de 10 anos atrás, com certeza ela não respiraria. Ela ficaria sentindo um monte de coisas ruins. Com certeza eu teria me desesperado e achado que aquilo ali não ia dar certo. E com certeza eu teria tomado decisões precipitadas.
Eu hoje ver que eu consigo parar, respirar, entender o que está acontecendo, tomar as minhas decisões, pensar, raciocinar, mesmo que eu não esteja tão bem, beber uma água, um cafezinho, tentar diminuir meu ritmo através da respiração, através dos pensamentos que vai dar tudo bem. Eu vejo que minha vida flui muito mais. E sabe o que eu estava pensando agora mesmo? Eu vi um reel esses dias das, de muitos esportistas, sabe? Inclusive a Rebeca falando, vai, a Rebeca ginasta, vai, você consegue, vai dar tudo certo, você sabe fazer esse salto, vai dar tudo certo. Ela falando isso pra ela. E várias outras pessoas, um nadador também, eu não lembro quem era, enfim. E a gente vê como são técnicas importantes que a gente negligencia no nosso dia a dia. Porque a gente não tá aqui para nos apoiar. Você já viu que às vezes você deveria se apoiar e você é o que acha que não vai dar certo na sua vida? Se você não tá se apoiando, gente, as coisas já ficam mais difíceis de funcionar mesmo. Então se apoie, acredite, fale coisas boas, faça exercício de respiração, tome as decisões num momento um pouco mais de calma, que a sua vida vai para um caminho muito melhor. Eu me encho de emoção de falar que eu não poderia estar te dando esses conselhos antes da lesão medular, antes de estar na cadeira de rodas, antes de ter conseguido parar a minha vida. Então, mesmo as coisas ruins nos trazem aprendizado. E eu sou muito feliz por ter aprendido tantas coisas e por ter tanta oportunidade de ser uma pessoa melhor. Comenta aqui pra mim se esse vídeo fez sentido pra você, se você gostou do tema. Isso me incentiva muito. Eu quero saber o que vocês gostam para estar sempre produzindo um vídeo ou falando sobre um tema que seja legal para todo mundo. Um beijo grande e até a próxima!